Oi, pessoal, bem-vindos ao Negocia Cash, o seu podcast de negócios e atualidades. Estamos aqui com a minha sócia, Patrícia Olá, Terra, sejam bem-vindos. Franco de Velasco, nosso sócio querido, Olá, e o nosso convidado de hoje é ele, Lucas Marques, engenheiro mecânico de formação com MBA em gestão de negócios. Ele é fundador da Lead Gestão, coordenador do IBGC de Brasília, facilitador do programa executivo Liderança Transformadora da Fundação Estudar. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. muito A gente fica bem-vindo. muito feliz de ter você aqui. A gente sabe quanto a sua agenda é apertada, né? Então, por isso, muito obrigada. Que isso, gente. Eu acho que é sempre bom estar com gente boa. Eu sempre brinco que é no meio dos bons que a gente fica melhor, né? Isso. Então, Beleza. Isso mesmo. estando aqui, eu pretendo sair daqui, inclusive, aprendendo mais com vocês. Nossa, Muito nos sentimos obrigado. honrados. Pois é. Olha, eu no meu papel de reflexão aqui, eu sempre gosto de dizer que o Lucas é uma das pessoas mais importantes dentro de uma empresa, de um grupo empresarial, né? Trabalhando com liderança, com estratégia de alto padrão, questões também, eh, assim, que podem gerar grandes conflitos, governança e tudo mais. Então, parabéns, Lucas, pelo seu trabalho, pela sua trajetória. É sempre bom a gente dizer, afirmar isso, reafirmar, né? Com certeza. Além do mais, não deu para ler todo o seu currículo, que é muito extenso, né? Você até confidenciou com a gente ali há pouco. O que que você anda fazendo, além de tudo isso que eu li aqui? Tem mais algumas coisas, algumas novidades, né? Conta aí pra gente. Isso. A gente tem a Lead Gestão, né? A nossa Uhum. empresa. E a Lead a gente tem três frentes, né? Basicamente, duas principais e uma que a gente tem, assim, de produto de back. Uhum. A gente atua de três formas. A gente tem o produto de consultoria. Então, a gente ajuda... Que minha equipe, inclusive, eles brincam que eu falo que é consultoria, porque o mercado entende como consultoria, Sim. mas minha equipe fala que a gente faz uma executoria, né? Que a gente pega na mão do cliente e faz junto, não é... Tá aqui a tarefa de casa, semana que vem eu volto para ver se você fez. Então, até tava contando para vocês agora há pouco que a gente tinha o escritório na época que a gente tinha a sede aqui em Goiânia, depois que a gente mudou para Brasília e desfez o escritório na pandemia, a gente inclusive não voltou com o escritório, porque a gente achou por bem, inclusive, que a equipe ficasse dentro dos clientes. Então, ó, gente, nada de querer ir para o escritório por enquanto. Quando a equipe estiver maior, a gente volta. Agora todo mundo para dentro do cliente, para a gente pegar na mãozinha e fazer junto. Essa é a primeira frente. E a gente iniciou uma nova frente agora, que não é tão nova assim, porque a gente fazia isso antes na Dorsal, focado no segmento de saúde, e agora nós estamos fazendo isso de uma forma mais ampla, que é a formação de lideranças. Então a gente está desenvolvendo já a segunda turma lá em Brasília, vamos ter uma turma aqui em Goiânia, que ela é focada na média gestão, gerentes, diretores, né? E depende um pouco do nível também. Se você estiver falando de uma empresa menor, aí talvez o dono, né, o executivo, mas de empresas de médio porte, geralmente está focado em gerentes diretores de empresa ali de 50 a 200, 300 milhões de faturamento. E aí a gente fala de dois temas, basicamente, gestão, liderança e como isso ajuda a alavancar a empresa. Fora isso, eu tenho alguns trabalhos voluntários. Tem até um post que eu fiz recentemente no LinkedIn falando a importância de um trabalho voluntário. O tanto que você se desenvolve, o tanto que você aprende, o tanto que você entrega de volta para a sociedade aquilo que alguém já te ajudou. Mas isso também é uma via de mão dupla. Você entrega e você também recebe network, você recebe conhecimento. Eu tenho um primeiro trabalho voluntário que eu faço, você até comentou, na Fundação Estudar. Fundação Estudar é uma fundação que surgiu, se não me engano, em 92. O Jorge Paulo Lema bancou, né, o, o eu acho que foi o Brito, que hoje é o atual CEO da Ambev, para fazer um MBA em Harvard, e aí eles criaram o programa de bolsas que existe até hoje, só que eu atuo com eles na parte de formação de lideranças. Então, eu vou para São Paulo, a gente faz o programa executivo lá, a Ana Maíra, que é a CEO, a diretora executiva hoje da fundação, e eu também faço um trabalho voluntário no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança, né? É o órgão principal do Brasil quando se fala de governança corporativa. E o IBGC, ele se divide em capítulos. Para ficar mais fácil, às vezes eu falo que o capítulo é quase uma filial, né? E aí a gente toma conta do capítulo Brasília Centro-Oeste. Então, DF, Goiás, Mato Grosso do Sul, pega até alguns estados do norte ali. Nós representamos o IBGC nesses estados, então com empresas, com eventos e tudo mais. Então eu sou coordenador desse capítulo do Centro-Oeste, não sozinho, né? Existe um time de coordenadores. E essas são as minhas atribuições principais por enquanto. Se for olhar historicamente, aí já passei por um monte de lugar, você já comentou, mas atualmente eu tô focado nessas atuações.
Perfeito, perfeito. E a sua trajetória de engenheiro, de engenharia para gestão, como que foi? Como que se deu isso? Pronto. Eu sempre fui muito bom, assim, dessa parte de física, matemática no colégio, então eu pensei, né, ó, vamos cortar para engenharia. Só que eu achava que eu ia fazer engenharia e ia virar desenvolvedor de automóveis, o cara da inovação, né? Né? Só que quando você vai na prática para engenharia mecânica, que foi o que eu me formei, você descobre que eles estão te formando para ser um manutentor de indústria, né? Fazer manutenção em indústria. Então, acabou que não era bem a expectativa. Eu fazia engenharia, eu fazia uma faculdade de música na UNB também em paralelo, e eu comecei a estagiar no laboratório Teuto na época. E o estágio era de 1 ano, mas se eu não tô enganado, era, eu acho que uns 60 dias que eu tava lá, eles abriram uma vaga para área de processos, né? Chamavam otimização de processos, e era uma vaga só para estagiários. Acabou que deu certo, eu entrei para a parte de otimização, e o meu chefe nessa época era um cara que me ajudou demais. Ele foi um mentor para mim nesse meu primeiro momento de vida, que foi o Lúcio. O Lúcio, se estiver escutando a gente aí, me ajudou, me mentorou e me fez pensar diferente, de querer não só desenvolver para o próximo passo, mas olhar lá na frente, né? O que os grandes estão fazendo, o que você tem que pensar para chegar nos grandes. Então ele me ensinou muita coisa, acelerou muito a minha carreira, e eu tive a sorte também de, nesse período, o Teuto contratou a Falcone. E aí eles pediram algumas pessoas do Teuto para ficar focado no projeto da Falcone, 1 ano. E aí eu fui uma das pessoas escolhidas, fiquei 1 ano trabalhando quase que ali exclusivo nos projetos da Falcone, dentro do Teuto, e eu aprendi demais com o pessoal da Falcone, até que no final eles me chamaram para ir para Falcone, e deu até uma confusão, porque no contrato não permitia, mas aí eles decidiram chamar mesmo assim, mas eu não tinha nem terminado a faculdade nessa época. E, em paralelo, eu pensei, tava mais ou menos indo pro final da faculdade, eu pensei, nossa, agora eu já tenho que pensar na pós, né? Já vamos dar o próximo passo aqui, não tinha nem formado. Só que eu olhava várias instituições e pensava, nossa, vou estudar numa instituição local aqui. E aí eu olhava para a turma, e era uma turma que tinha um monte de analistas, né? Eu falei, gente, não quero ser analista. Eu estou com analista, eu vou ser analista. Com base até no que eu falei no começo aqui, né? Acho que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Sim. Então, a gente vai pegando conhecimento e, inclusive, a postura na vida por osmose, né? Então, eu pensei, não, se eu estudar como analista, vou ser analista. Aí, nessa época, eu tinha feito uns projetos, assim que acabou o contrato com a Falcone, eu assumi a parte de melhoria contínua, de planejamento do Teuto. Aí tinha reuniões com o presidente, a diretoria inteira, e eu lá fazendo todo o planejamento. Ó, controladoria, quanto que tá as margens? Ó, vendas, não sei o quê, suprimentos, vai ter que comprar, não sei o que, lá do Vietnã. Aí eu juntava todas as informações e apresentava o presidente e tudo mais. Uma vez até chegaram na reunião e perguntaram assim, quem que é esse estagiário aí? Ele falou, não, é ele que toca a reunião, inclusive. Aí eu tinha, sei lá, nessa época uns 19 para 20 anos. Caramba. Aí eu fui nos diretores, já que eu tinha abertura, eu tinha feito um projeto que tinha reduzido R$ 500 mil de custo mês no Teuto na época. E aí o dono tinha acabado de falecer, que era o seu Valteci, e o filho assumiu o Ítalo, né? Inclusive, o Ítalo até hoje, presidente do conselho lá, se eu não me engano. E aí eu fui e falei, onde que vocês estudam pros diretores, né? Aí eles tinham contratado na época o PAEX da Dom Cabral. Eu falei, nossa, Dom Cabral, que legal. Vou fazer na Dom Cabral, porque os diretores estão lá, eu quero dar um passo, às vezes, maior, né? Não vão tentar dar um passo, vão ser ousados e dar 2, vão sonhar grande. O próprio Jorge Paulo, né, o fundador da Fundação Estudar, que é o dono da Ambev, ele mesmo fala, sonhar grande, sonhar pequeno, dá um mês de trabalho. Exatamente. Então, vamos sonhar grande. Aí eu fui, dei sorte que estavam abrindo o primeiro MBA da Dom Cabral em Goiânia na época. E o Teuto era Anápolis, pertinho, né? E aí eu peguei e me inscrevi. Aí eles responderam o e-mail da minha inscrição, falando, primeiro que você não formou na faculdade, tem que ter 10 anos como executivo para poder se inscrever. Você Que loucura. nem é executivo. E assim, a gente acredita que você não vai agregar para a turma. Foi super motivador, assim, a resposta que eu recebi, né? Me motivando a querer continuar dentro desse caminho de dar o passo maior que a perna. Aí, não deixei isso me abalar. Tá certo. Mandei um e-mail pro Ítalo, falei, Ítalo, pelo amor de Deus, me ajuda, né? E aí, como eles eram um cliente grande da Dom Cabral, tinham contratado o Paex na época, eles devem ter se conversado lá, e a Dom Cabral reconsiderou. Aí eles me aceitaram, ainda puxei um amigo meu, o Felipe, na época, falei, não, agora você vai fazer. Ele, não, tá doido, esse negócio é caro demais. Eu falei, não tem problema não, nós vamos fazer, depois a gente arruma o dinheiro pra pagar. Tive que fazer empréstimo no banco, pus família de avalista no empréstimo, porque também não me aceitava, eu ganhava pouco nessa época. E hoje o Lucas não conversa com a família dele. Tipo isso. Não, minha família tá tudo certo, eu paguei a dívida, tá tudo certo. O investimento valeu a pena. E aí eu entrei,
fiz o MBA da Dom Cabral. Nesse meio tempo, eu formei na faculdade, as duas faculdades que eu fazia. A música eu acabei trancando, jubilei, depois, Sim. porque não dei continuidade, fiz metade. Mas engenharia eu formei. E assim que eu formei, uns 6 meses antes, aliás, o Felipe, inclusive um amigo meu, que eu tinha arrastado para dentro da Dom Cabral junto comigo, a gente fazia faculdade junto nessa época. E aí ele mesmo falou: tá tendo uns programas de trainee aí, por que você não se inscreve, né? Eu falei: é mesmo, vou me inscrever. Aí me inscrevi no da Falcone, me inscrevi, eu acho que no do Safra e no da JBS. No da Falcone, o pessoal me ligou e falou: não, quando você chegar aqui pra entrevista lá em BH, você não vai pegar a fila, não. Você fala direto com a diretora aqui. Aí eu, pronto, que o pessoal já me conhecia. Assim. Mas eu era um quebrado, tinha acabado de fazer uma dívida milionária lá na Dom Cabral. E não tinha como pagar. Aí eu falei: poxa, tem que pagar avião, estadia, não sei o quê, não tem dinheiro, tô devendo, meu cartão de crédito estourado, porque tudo que eu tinha eu investi lá. E aí a JBS pagou. Eu fui passando, a última etapa eles pagaram pra ir pra São Paulo, ficar lá, jantar com Wesley Batista. Eu falei: não, eles pagaram tudo, vou pra JBS. Até porque eu pensei assim, né? A Falcone eu já trabalhei 1 ano com eles, vamos tentar um negócio diferente pra aprender mais. E aí eu passei, fiquei 1 ano e meio no trainee da JBS. Assim que acabou o trainee da JBS, eu assumi a parte de gestão de projetos e depois a parte de gestão de estoques Mercosul, da divisão de couros na época. E aí, coincidentemente, eu tinha estudado com um médico dentro da Dom Cabral, que quando eu tava para ser promovido na JBS, eu tinha ido para São Paulo para receber a promoção, só que aí eu passei por Goiânia, no final de semana, para ir para lá na segunda. Nesse final de semana, esse amigo médico, Humberto, me chamou para conversar e falou: cara, eu tenho uma ideia aqui, que a gente conversava muito no MBA, né? E a gente tá querendo evoluir, crescer e aplicar esses negócios de gestão dentro dos hospitais, que é uma bagunça. Bora montar uma empresa? Falei: bora. Aí eu já fui pra São Paulo pedindo conta. Aí tinha reunião com o presidente. Eu já cheguei lá e falei assim: então, gente, 880. tem reunião com o presidente daqui 2 horas? Cancela, por favor. Você tá louco? E não Deixa sei eu o passar quê. no RH antes. Tipo, Aí eu, não, beleza. Aí eu voltei pra Goiânia nessa época. Eu voltei, mudei de São Paulo pra Goiânia de novo. E fundei a Exímio na época. Não chamava Exímio, a gente fez um rebranding, passou a chamar Exímio. E a gente expandiu esse mercado de gestão de hospitais pelo Brasil todo. Hoje eu não tô mais na empresa, mas hoje já tá até fora do Brasil e tal, a empresa que eu criei. E fiquei lá por alguns anos, até o momento que eu quis expandir. Falei: não, vamos abrir um pouco o leque, pensar até fora só do mercado da saúde, eu acho que dá para ter uma diversificação. E aí eu fundei a Lead. Nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação no Einstein, mas no meio da pós eu também parei. Eu fiz todas as aulas, só não entreguei o TCC, basicamente. Então não posso considerar que eu tenho uma pós no Einstein, mas eu fiz. mas no fundo você sabe. Mas não E aí fiz vários cursos de formação em turnaround do INSPER com TMA. Aí tem uma sequência de conhecimentos. Uma coisa que eu levo muito para mim é que a gente tem que estar sempre se aprimorando. Então eu nunca paro de estudar. A minha lógica é: se eu não estou investindo em mim, por que alguma empresa tem que investir em mim? Então eu busco sempre estar, igual a ideia da Dom Cabral, um passo à frente. E aí eu fundei a Lead, justamente nesse intuito de expandir os horizontes, né? Se eu não estou enganado, foi de 17 para 18 ali. E estamos aí com a Lead até hoje. Nesse meio tempo, um ponto importante também desse meio tempo da Lead, a gente fechou uma consultoria de novo, tanto que network é importante. Dentro da Dom Cabral, conheci um rapaz que é chamado Munir, que ele era diretor de relacionamento institucional, de RI, do Rio Quente, o Grupo Rio Quente, né? Que é Rio Quente, Hot Park, Costa de Sauípe e Grupo Aviva. Estudamos juntos também. Muito tempo depois, eu estava fazendo um projeto no hospital do Rio de Janeiro, o São Lucas de Copacabana, e ele me liga: não, porque tem um acionista aqui que tá montando outro parque lá em Brasília, ele tá precisando de ajuda, você não quer falar com ele, não? Eu falei: uai, põe pra conversar. Aí eu fui pra Brasília, sentei com ele, o Fred, super amigo meu até hoje, e fechamos lá ele estava idealizando aí do negócio, isso era em 2019. E aí fechamos a consultoria, prestamos uma consultoria para ele por alguns anos. Quando foi para abrir o parque em 2022, no meio de 2022 mais ou menos, ele me aborda e falou assim: cara, você já ajudou a gente a construir tudo, já chegamos até aqui, vai abrir o parque agora já em novembro, você conhece tudo, ajudou a gente a erguer o negócio. A gente quase quebrou na pandemia, né, aquele rolo todo. E aí ele falou: você não quer assumir como CEO, não? Aí eu até olhei pra trás assim: quem? Eu mesmo? Não, é isso mesmo. E o cara é o dono do Rio Quente, né? O cara não é um executivo Que pequeno. isso? Falei: então tá, bora.
Fiquei 2 anos como executivo lá do Bali, quase 2 anos. Entreguei, inclusive, recentemente, agora em junho. E aí, até quando o momento que a gente finalizou, falei, não, tô devolvendo a gestão para vocês. Ele até falou, não, mas eu não gostaria que você saísse. Eu falei, não, teve até uma conversa, não, vou sair e tal. Ele, não, fica. Aí ele pediu para eu ficar no conselho, ainda tem, na visão, algumas coisas para agregar. Hoje ainda tô lá no projeto, mas como conselheiro, né? Legal. E essa é a trajetória. Então, estamos aí com a empresa de consultoria. Eu tive esse gap que eu fiquei de CEO lá part-time, porque metade na lead, metade lá. E agora 100% dedicado ali na lead para fazer a coisa crescer. Óbvio que tem um monte de percalços aí no meio. Aí tive 2 meninos. Aí a parte pessoal eu dei uma Aí pulada sim. ali, né? Mas é isso. Eu vou até deixar o Franco falar, que eu já cortei ele 2 vezes ali, mas quer um tapa na cara coletivo? O menino tem 31 anos. 30 e... É só isso, pode continuar. Agora sim a gente tá perdido aqui. Lucas, a sua trajetória é muito interessante, realmente, e assim, eu queria tratar do assunto lideranças, formação de lideranças, ou mesmo o papel atual de um líder dentro de um grupo empresarial atualmente. O que que eu noto fazendo uma reflexão crítica? Lidando com vários líderes que estão em posições importantes dentro de grupos empresariais, médios, grandes e enfim, eu noto muito que tem uma galera mais jovem que está chegando muito cedo em posições de destaque. E que muitas vezes foca muito no resultado financeiro, mas deixa a dever numa estruturação maior, em muitos termos, até mesmo em termos de repassar a experiência que não tem, né? Mas formar essa experiência tanto no objeto, na atividade daquela empresa, daquele grupo, quanto também formar outros líderes. Sendo crítico, você acha que isso existe mesmo, esse contexto, ou eu estou exagerando? Não, eu acho que existe. Eu acho que hoje as novas gerações elas estão muito imediatistas. Só que a gente precisa entender que não existe recompensa sem entrega de resultado. Não existe resultado sem um esforço prévio. Não é 100% aplicado, mas existe aquela regra das 10.000 horas. Não sei se vocês já ouviram falar. Você só fica bom em alguma coisa, depois você tem 10.000 horas. Eu não acho que é bem pragmático assim, mas eu acho que é um bom ponto de partida, sabe? Então, as pessoas elas não querem se doar, porque às vezes eu conto a minha história aqui, aí todo mundo acha bonita a história, né? Nossa, com 31 já foi CEO, tá no conselho, é conselheiro, tem uma empresa, não sei o quê. É muito bonito quando eu conto, mas tá todo mundo vendo Palco, né? o palco, mas não vê a relação. Ninguém tá Não vendo vê os que bastidores, os bastidores. né? Só a Que vitória. quando eu topei ser trainee da JBS lá atrás, eu tive que viajar o Brasil inteiro, morar em cidades pequenas. Eu fiquei 1 ano e meio morando. Aliás, Teve renúncias e renúncias. arriscou também, né? Fiquei 1 ano e meio sem ter contato com ninguém, morar em lugar, cidade de 20, 30 mil habitantes, por 1 ano e meio, 2 anos, praticamente girando aí o Brasil. Teve muita coisa que eu não tive vida social, por exemplo, fazia 2 faculdades, trabalhava, depois entrei no EB de Dom Cabral, não tinha tempo pra nada. Aí o povo me criticava. Então, só que quando a gente tem um objetivo claro e a gente foca, a gente chega lá. Eu acho que o problema atual tá que a pessoa mira no objetivo e ele tem essa síndrome do jovem líder, que eu costumo falar. Ele acha que ele vai ser um super-herói, ele enxerga que a trajetória é uma linha. Ele vai sair daqui e chegar aqui. Mas na prática, ela dá voltas e é um sobe e desce, que às vezes eles não estão dispostos a pagar esse preço, como vocês comentaram, né? Então, eu acho que esse é um grande problema que a gente tem, o imediatismo, não entender que existem estágios, até da nossa própria evolução. Não adianta, às vezes, eu já passei por isso. Teve um momento que eu chegava até meio arrogante assim nas reuniões, não, eu já sei tudo. Aí eu tinha que tomar uns 3 tapas na cara da diretoria e falar assim, menino, põe no seu lugar aí, você não sabe nada não. Aí eu, poxa, né? Aí a gente e isso é uma característica da juventude, né? Às vezes a gente critica a juventude também, mas quem era o Franco quando o Franco tinha 21 anos? Nem queiram saber.
Então, talvez não nesse estágio que você comentou, mas é uma própria característica de juventude, né? Se rebelar, querer se provar. E a juventude de hoje, ela é muito atualizada. Tipo, na minha época, parece que a gente não tinha tanto, também era diferente. As informações não eram tão expostas e tão fáceis como é hoje. Eu vejo o jovem de hoje que ele arrisca mais, ele busca mais conhecimento, ele tem uma sede de ser bem-sucedido de ontem para hoje, né? Ele não tem esse tempo de espera. E eu vejo que ele traz inovações para as empresas, porque eles são, né, querendo ou não, tem aquela rapidez, aquela agilidade, mas a pessoa mais velha, vamos se dizer assim, com mais experiência, tem a experiência do caminho a perseguir. Então, acho que juntando esses dois, casa muito bem a experiência daquele empreendedor que já está há anos no mercado e o jovem que traz as inovações. Esse ponto é muito importante. Eu li um artigo hoje que, inclusive, teve em. Eu não vou lembrar o ano certinho, mas eu acho que foi 2020, talvez. A gente fez, inclusive, um planejamento estratégico numa empresa familiar aqui em Goiânia, num hospital. Esse eu posso falar, é público, né? Eles já divulgaram, do Anis Haas. E a conclusão que a gente chegou, que é a mesma que eu li esses dias do artigo, até porque tá fresco na memória, porque eu li o artigo e eu lembrei. Era como que a tradição ajuda na inovação e como que a inovação usa a tradição, inclusive, para inovar. Pô, a gente fala muito disso quando a gente fala de governança corporativa, sucessão de empresas, por exemplo. Aí você tem aquele típico problema do pai que é velho, tem o jeito dele de atuar, mas ele construiu tudo. E aí entra o Deu filho, certo. deu certo. Não significa que dará certo, mas deu certo. E ele enxerga o filho, às vezes, como inexperiente. O filho enxerga o pai como que o pai não dá espaço para ele. E aí você tem que fazer essa transição. Como muito conservador, sem abertura. Exatamente. Né? Só que quando a gente para olhar no meio, é uma negociação, né? O pai tem que entender que ele tem pontos positivos e que o filho também tem. Os dois agregam. Que a tradição dá suporte para que possa haver inovação e a inovação, ela se baseia na tradição para inovar. A gente brinca que uma empresa bem construída, e eu vou dar um típico caso aqui. Aí você vai, tem uma empresa, tá construindo. Ou a empresa é vendida, ou troca o gestor, ou traz uma consultoria. Aí ela chega, a primeira coisa que ela fala na empresa: não, tá tudo errado, derruba tudo. Aí vamos construir tudo do zero. Aí nada presta. Aí funciona. Aí trocou o gestor de novo, ou trocou a consultoria, ou vendeu a empresa para outro grupo. Aí chega a nova pessoa, ele olha pro outro. É porque foi o outro que fez, não foi ele, né? É fácil criticar o outro. Porque se fosse ele ia falar assim: não, tá bom, tá bom. Mas como ele olha e é o do outro, ele fala: não, tá tudo ruim. E sempre vai estar ruim na transição. Esse é um comportamento típico do ser humano. Então ele quer demolir e reconstruir. Só que quando você vai analisar as empresas que realmente dão sucesso, e esse é até um outro tópico, o que é sucesso? Mas depois a gente volta nesse. As empresas que realmente têm sucesso, ela não derruba, ela constrói sobre os alicerces que já existem, né? Sobre aquilo que deu certo e o que não deu certo, melhorias. Exatamente. Mas assim, o que não deu certo é aprendizado, não precisa derrubar a parede inteira e começar a casa de novo, né? Interessante. Muito bom. Eu tô impressionada com essa fala aqui, vai pelo conta técnica. Justamente, não, isso me fez lembrar de um contexto, um fato que eu acho, sobretudo, interessante comentar. Nos últimos anos, no Brasil, existe muito capital disponível para empresas e para grupos desenvolverem, né, investimento, enfim. É fácil o acesso a esse capital Facilitou. O Brasil apareceu. Isso é potencial também, principalmente no mercado de serviços, principalmente, o que envolve tecnologia. E muito me impressiona ver esse capital, falando de uma forma bem prática, rodando dentro dos grupos empresariais, que é investimento, e os líderes, os gestores também, se aproveitando desse momento para lançar novos projetos. Mas aí, de novo, se você focar só no resultado, nessa condição, você não estrutura para um futuro médio ou até longo. E aí ao mesmo tempo uma crítica e um elogio. Mas tem que ter uma sobreposição, né, de olhar para o futuro. E
E aí sim você pode lançar muitos serviços, muitos produtos estruturantes. Eu penso muito nisso porque eu vejo muito dinheiro também de investimento indo pelo ralo, Porque né? às vezes, doutor Franco, você falando aí, o resultado ele vem rápido. Mas se É, não tiver a estrutura para manter aquele resultado, Isso não tem, ele né? pode, né, não se manter. E aí o prejuízo é muito grande. Esse assunto é muito interessante e eu queria até fazer duas referências aqui. Uma primeira referência é para um professor da Dom Cabral, chamado Heitor Coutinho, e tem um livro da capinha amarela, talvez eu erre um pouquinho o nome, mas eu acho que é da estratégia ágil aos resultados. E um outro artigo da Harvard Business Review que chama Por que a execução da estratégia falha e o que fazer a respeito. Esses dois artigos eles chegam no mesmo conceito. O professor Heitor Coutinho ele chama isso de ambidestria estratégica, que é você conseguir ambidestria é mexer com as duas mãos, praticamente, né? É. Basicamente. Então ele fala que as empresas precisam ser ambidestras, no sentido que ela precisa enxergar o curto prazo, porque ninguém sobrevive sem resultado. Sim. Deixa de dar resultado para ver o que vai Uhum. acontecer contigo. Mas ela precisa olhar para o futuro e pensar em inovação. Só que isso é difícil. Você tá olhando para cá, olhando para lá, e isso acaba trazendo um problema que a gente chama dentro da governança do conflito de agência, né? O executivo tá olhando para o resultado final do ano porque ele quer um bônus. O acionista, ele tá olhando pro resultado daqui 10, 20, 30 anos, porque ele tá pensando em perenidade, ele tá pensando em sucessão, de deixar o negócio pros filhos, né? Então, são dois comportamentos que, às vezes, eles levam a ações antagônicas dentro da empresa. Um tá brigando por recursos, os executivos, o seu para baixo, estão brigando por recursos, porque quanto mais recursos, mais ele consegue entregar naquele ano. O acionista, ele já tá fazendo o questionamento inverso. Ele tá focando no resultado de longo prazo. E ele quer racionar o recurso. Então fica. Aí entra numa discussão até ética moral. Emmanuel Kant, ele fala pra gente que a ética, a ausência de ética, né, o problema ético, ele acontece quando a pessoa coloca os seus interesses pessoais acima do interesse do bem do grupo, né? Esse é o problema ético que existe. E aí, quando você vai para dentro do conceito de empresa, é uma pessoa que prioriza o seu resultado em detrimento do resultado do grupo. Por exemplo, um executivo que sabe que precisa bater uma meta orçamentária até o final do ano, ele vai lá e corta todas as manutenções preventivas. Ele vai bater o orçamento no final do ano, desse ano. Mas se você parar de trocar o óleo do seu carro não vai estragar hoje, amanhã, mês que vem. Mas faz isso consistentemente por um longo período. Eu tenho dó de quem comprar o seu carro. Então ele, para atingir o resultado que é bom para ele, porque tem um bônus, ele prejudica a empresa num cenário maior. E aí, lá no artigo da Harvard Business Review, eles citam que a principal causa disso é justamente porque a gente não consegue fazer as integrações entre setores. A gente acaba tendo silos dentro da companhia, né? Muitos, Você tem o muitos. melhor comercial do mundo, mas o melhor comercial do mundo não significa que você tem a melhor empresa do mundo, né? E aí você fica com o nível de confiança entre as áreas baixo. Você confia muito no seu chefe, no seu subordinado, mas na outra área você enxerga inclusive como se fosse outra empresa. E como é que a gente soluciona isso? A gente tem que ser. Aí é uma dualidade, por isso que a ambidestria estratégica, eu gosto do termo do professor Heitor Coutinho. Você tem que conseguir ter um direcionamento estratégico claro. Por quê? Porque aí você aloca recursos exatamente naquilo que é pertinente na sua visão de longo prazo. Então você consegue Isso. nortear, inclusive, as questões morais. Como é que eu analiso a integridade dos meus executivos? Se eles estão cumprindo com o planejamento estratégico, se eles estão desviando, talvez ele esteja priorizando uma questão pessoal em detrimento de uma questão da empresa. Então fica um norte mais claro. Você tira a pessoalidade e consegue cobrar em cima de um plano, em cima dos valores da empresa. Valor é um jeito de tomar decisão. Sim. O pessoal não usa muito para isso. Mas geralmente, se nós quatro estivermos discutindo, elas duas querem uma coisa, nós dois queremos outra, empate. E agora? Vamos olhar para os valores da empresa? O que os valores decidiriam se a gente não tivesse aqui? Só que, quando esse executivo precisa atingir o resultado estratégico, mas ele também precisa ter flexibilidade na ponta para ele inovar. Porque se eu engessar demais, eu mato a inovação. Aí é dualidade, longo prazo, curto prazo. Eu mato a inovação. Só que se eu deixar aberto demais, todo mundo na base da companhia vai ver oportunidade. E às vezes as oportunidades são boas. Só que elas não estão alinhadas à estratégia da companhia no longo prazo, do que eu quero. Só que ela é boa. Aí o cara quer fazer o quê? Abraçar a oportunidade. Só que na prática, ele vê a oportunidade, ele tá querendo ajudar, na boa intenção, mas eu tô desperdiçando recurso. Sim. Aí eu entro num conceito de o que é gestão. Para mim, esse conceito é o meu. Gestão é atingir resultados acima da média com recursos limitados. O que isso quer dizer? Você não vai ter todo o recurso do mundo, então você precisa direcionar as atitudes, os projetos que você vai querer, as oportunidades que você vai ter, as inovações que fazem sentido, de acordo com aquilo que faz sentido no longo prazo. Mas você tem que engessar aquilo que é crítico, que traz riscos para a companhia. Então fica uma dualidade. Eu abro
Eu engesso ou eu flexibilizo? Na verdade, os dois, né? E você tem que ser acima da média. Média parece um negócio simples, né? Mas quando a gente olha a palavra mediocridade, o que é mediocridade? É ser normal, é ser na média. Uhum. Então é deixar de ser medíocre, mesmo que a gente tenha uma escassez de recursos, né? Porque não ser medíocre com todo o dinheiro do mundo, desculpa, mas é muito fácil. Uhum. Agora, um cenário de ausência de recursos, por exemplo, vou citar o caso do Bali. A gente com endividamento alto, com um parque sem receita, fechado, construindo. Entra a pandemia, triplica o preço dos insumos de construção, basicamente, e a parte de computação, né? Teve a crise dos chips e não sei o quê. Então, como é que você dá resultado e abre hoje, o valuation do Bali hoje tá passando quase de 1 bi, pelos cálculos que a gente fez recentemente. Então, como é que você consegue criar um negócio do zero no momento de crise sem recurso? Porque se tivesse, não, Lucas, tá aqui, ó, 1 bilhão pra você fazer. Aí, desculpa, o Lucas não teria mérito. Uhum. Mas, poxa, num cenário de escassez, dificuldade, todo mundo te cobrando, o banco, você tá lá, você pegou um empréstimo com o banco, você não consegue pagar, o banco te bloqueando, mas você fala, gente, né? No meio do cenário que foi mega imprevisto. Uhum. Então, como é que você rebola ali e consegue atingir resultados acima da média sem ter recursos? Ou, sem não, né? Mas com recursos limitados. Acho que é aí que você se prova uma boa liderança, sabe? E eu acho que é esse esforço que as pessoas não estão dispostas a pagar. Principalmente aí voltando lá atrás, o pessoal da nova geração, eles querem atingir resultados acima da média? Eu acho que querem. São bem intencionados, só que eles não estão dispostos a fazer o que é preciso para entregar isso com recursos baixos. Eles esperam chegar ter todos os recursos do mundo ideal. Aí por isso que a gente tem um alto grau de desistência hoje, de faculdade, de emprego. A taxa média de permanência de um jovem no emprego hoje é muito menor do que há 10 anos atrás, né? Verdade. O cara tem, hoje em dia, sei lá, 30 anos, já passou por 10 empresas. Não quer o esforço, né? Quer as coisas fáceis e para ter sucesso tem que plantar, né? Tem todo um Exatamente. Só o venha processo. nós sem o véu E aí tem essa mudança que tem, né, dos jovens de emprego pela falta dessa vontade, dessa persistência, né? De passar pelos desafios. Quando o desafio chega e não tem um recurso, não, já vou abandonar e começar outra coisa. E aí Exato. nunca tem a persistência, né, da duração de uma empresa de sucesso. Mas isso é resolvível, né, digamos assim. Exato. Então, graças a Deus que a gente tem empresas como a Lid, como a negociação aplicada para entrar dentro das empresas e transformar, né, Franco? É verdade, é verdade. Não, e dentro desse contexto, eu queria até colocar aqui um outro contexto também ligado à liderança, ao planejamento estratégico. Lucas, há alguns anos, quando alguém falava, pelo menos na nossa região, em regras, posicionamentos políticos ligados à compliance e à integridade, sinceramente, isso era visto com muito preconceito e até com alguma chacota. Eu me lembro disso. Hoje, a gente trabalhando com variados grupos empresariais, lidando com eles, né, com os heads, com a diretoria, de forma frequente, eu noto o quanto essa problemática é séria e o quanto isso pode prejudicar não só, né, o branding de uma companhia, todo o seu conjunto, né, de valor, mas também o quanto gera também conflitos de diversas naturezas, interpessoais, de natureza jurídica, né, falta de, vamos dizer, interlocução, conflitos de interlocução, comunicação, prejudica o planejamento estratégico. E você reputa que esse é um ponto também interessante ou até mesmo crucial nos dias de hoje? Vamos lá, para a gente responder essa pergunta, acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Uhum. Quando a gente vai estudar esses temas, né, compliance, integridade, governança, uma série de assuntos correlatos ali, a gente começa a ver que todos esses assuntos, geralmente eles surgem de uma questão normativa. É uma lei que é imposta para as empresas serem cumpridas por
geralmente orientadas a alguma fraude que aconteceu, né? A governança, aí quando você, todo curso de governança você vai fazer, você vai estudar o caso em Enron, nos Estados Unidos, Sarbanes-Oxley, Isso. vários casos de crises e fraudes e tudo mais. Só que, como eles se originam daí, as pessoas ficam com esse preconceito, um conceito prévio de que isso só existe para cumprir uma legislação. Só que quando você vai olhando no longo prazo, você vê que, por exemplo, índices de governança na bolsa, na B3. As empresas que têm índice, que estão listadas dentro do índice de governança, que tem um índice, acho que é 1, 2, 3, se não estou enganado, estão nos maiores índices de governança, elas entregam resultados acima da média. Então você começa a perceber que não é só uma questão legislativa, que ela faz sentido para a perenidade do negócio e para o resultado de longo prazo. Aí deixa de ser uma questão obrigatória, que eu estou fazendo porque existe uma legislação e eu tive que implementar, Uhum. que aí, convenhamos, quando isso acontece, o cara faz porque tem que fazer, faz nas coxas, faz o mínimo possível só para dizer que tem. E ele começa a perceber que aquilo realmente faz sentido e vai trazer resultado pro negócio dele. Aí ele dá um passo para trás, fala: opa, peraí, se esse negócio é tão bom, vamos voltar, vamos fazer direito. Só que uma coisa que eu acho que é uma pena nesse processo todo é que eu acho que nós brasileiros, de uma forma geral, a gente é muito imediatista, né? A gente olha pro resultado do agora, a gente não olha pra frente. Existem outras culturas japonesas, eu falo muito do Japão porque o Lean que a gente trabalha, uma metodologia de gestão, de processos e tudo mais, ela vem lá da Toyota e tal. Tem um livro que chama Os 14 Princípios da Toyota que destrincha, né, a ideologia por trás do Lean. E se eu não estou enganado, inclusive, o primeiro princípio da Toyota é priorize sempre o ganho de longo prazo em detrimento do ganho de curto prazo. Só que a gente no Brasil não trabalha assim. Eu, por exemplo, e deve ser um caso semelhante do de vocês na negociação aplicada, na Lead a gente recebe muito cliente que bate na nossa porta e fala assim: quero um projeto. Só que aí na hora que você vai fazer o diagnóstico na empresa do cara, você fala assim: cara, você devia ter me chamado aqui há uns 3, 4 anos atrás. Ele já sabia que ele tinha um problema, ele não vê a importância, ele acha: não, isso é besteira, igual o tema do complexo. Não precisa não, isso é tranquilo. Aí depois lá, 4, 5 anos na frente, Bola estoura a de neve, bomba, né? aí ele quer que a gente entre e resolva em 6 meses. Eu falo: não, cara, isso é uma questão cultural. Posso até resolver em 6 meses. Mas se eu não ficar acompanhando e cobrando e colocar isso de fato, ter apoio da liderança, eu vou fazer, vou embora e o negócio vai desmoronar, porque Isso, não isso. enraizou na cultura. Uhum. Então, é uma questão de prazo. O próprio professor Falcone fala que para você mudar uma cultura de uma companhia, são no mínimo 5 anos de cobrança e martelar. É igual criança. Você fala uma vez, entrou aqui e saiu aqui, né? Meu filho, a primeira vez que eu falo é assim. Aí você fala duas, aí você fala três. Aí depois você falou tantas e tantas e tantas vezes, é consistência, né? Você precisa ser consistente. Na hora que você tem essa questão da consistência ao longo do tempo, aí aquilo se enraiza na personalidade da criança. E qual que é a personalidade da empresa? A cultura da empresa. Isso. Então, a reflexão que eu faço em cima disso é que os temas, sim, respondendo, né, são muito importantes e não são só legislativos, só para cumprir uma legislação. Eles sim entregam resultados. Porém, eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade do brasileiro de fazer primeiro, priorizando sempre o longo prazo e não esperando. Porque, convenhamos, você não vai implantar um processo de compliance mês que vem, vai ter um resultado superior, mega, olha, mudou. Ah, Não utopia. vai. Utopia. Então, aí às vezes o cara contrata provavelmente vocês e fala: olha, nossa, mas em 30 dias eu não vi resultado. Mas você não vai ver, amigo, isso é uma questão cultural. Você vê esse resultado incrementalmente ao longo do tempo. Isso. É. Eu fico muito preocupado também trazendo esse assunto sempre com o uso da tecnologia. O uso da tecnologia nas empresas, de todo tamanho, está aumentando muito. E a impressão que se tem, não em todas, mas em várias, é que o uso da tecnologia facilita muito a vida do operador, né? Mas, no entanto, leva a comportamentos que podem não ser ideais e que podem ser também de natureza imoral ou ilegal. E, ao que me parece, os escritores atuais, né, os doutrinadores da gestão e da inovação no mundo da gestão de pessoas, se fala muito nisso também, né? Assim, é um ponto de intersecção, vamos dizer assim, é, que precisa também ser resolvido. E juntando isso à personalidade do brasileiro, é bastante intrigante. É bastante intrigante, porque, de qualquer forma, acesso tecnológico
não é coisa tão nova para nós, mas trabalhar com tecnologia e com ambientes altamente tecnológicos durante todo o tempo é muito novo para nós, sim. E aí os comportamentos podem não ser tão ideais assim. E também em termos produtivos. Exatamente. Essa questão de tecnologia, eu acho que é uma coisa até que a gente peca muito. A gente deixa pra olhar quando a tendência já deixou de ser tendência. Isso. Só que quando a tendência já deixou de ser tendência, ela já virou realidade, você já tá 5 anos atrás no mercado. E você não vai alcançar mais seu concorrente, porque você vai começar agora, vai ter 5 anos de experiência. Na hora que você tiver 5 anos, o seu concorrente já tem 10 com aquela tecnologia. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que praticar mais é estar mais atento. A gente chama isso de sinais fracos. Estar olhando para o mercado, estar sempre antenado. Aí a importância de estar sempre estudando, estar sempre lendo, estar sendo vendo coisas novas em evento, seguindo pessoas que são relevância no seu segmento. Eu já cansei de ver a gente que fala, nossa, eu preciso crescer a empresa. Eu falo, beleza, mas quem são os maiores players do mundo na sua área? O cara não sabe falar. Eu falo, gente, como é que você quer inovar? Você nem sabe quem que são os maiores players, os caras mais inovadores, Pra se nem, espelhar, nem né? para fazer um benchmark, tipo, aí não é nem inovar, né? A gente não tá nem falando de Justamente. novas tecnologias, É. mas copiar. Mas é sentir aqueles sinais fracos, né? E tá bom, vai dar um monte de coisa errada, vai ter sinal que era um sinal, mas que se provou ineficiente, que aí morreu a tecnologia. Outros sim vão crescer. Eu vou dar 2 exemplos bem práticos aqui. A gente sentiu um sinal fraco há muitos anos atrás de metaverso. Aí depois virou o momento, né? Todo mundo falando de metaverso, vamos implementar metaverso, vamos não sei o quê. Acabou que não virou quase nada, né? Mas era uma aposta. E inovação envolve risco. Tecnologia envolve risco. Quer dizer, empreender envolve risco. E depois a gente teve inteligência artificial. Aí você poderia ter investido lá, agora eu vou investir aqui. Opa, mas peraí, agora a inteligência artificial já tá deixando de ser o sinal fraco, já tá virando tendência. Isso. Só que como ela tá virando tendência, quem apostou nela lá quando ela era um sinal fraco, agora já tá lucrando. Eu não investi em inteligência artificial, vou demorar mais X anos para eu começar a ter um conhecimento dentro, trazer essa tecnologia para dentro da empresa. Eu acho que a gente precisa se antecipar quando a gente fala de tecnologia, sabe? Tá antenado. Só que aí, de novo, tudo é risco. Você vai ter que saber filtrar bem, fazer apostas controladas. A gente fala isso muito quando fala de inovação de risco acessível, né? Tudo bem, é um sinal fraco? Quanto que eu tô disposto a perder? 5 mil, 50 mil, 100 mil reais? Vamos investir isso aqui? Se esse sinal fraco não virar nada, eu também não fiquei chateado. Agora, também o que eu não posso fazer é ter um sinal fraco. Peguei todas as minhas apostas e joguei lá. Ixi, e agora, se o negócio der ruim? A não ser que você seja uma startup com um modelo, uma tese de um investidor que tem ciência do risco e beleza, é para isso mesmo. Mas caso não, risco aceitável, né? É o conceito lá do MVP. Isso. Sobre ovos Pessoal, de cesta. Ó, sobre ovos de cesta. quantas informações importantes, o nosso tempo tá acabando. Tá, já. Justamente, passou muito Vamos rápido. só deixar o Meu Lucas Deus. falar pra gente o que, que é o conceito de sucesso pra ele. Sim, verdade. Fiquei curiosa. Antes, o que é o conceito como que vocês consideram que uma empresa é bem-sucedida? Os resultados? Quais resultados? Os resultados são resultados, não se discute com resultados. Muito bem, gostei da resposta. Eu me ligo muito, como eu falei anteriormente, a um resultado de longo prazo, mas que esteja mais ligado ao valor que a empresa quer passar. Valuation? Valor equity. cultural? Não, eu digo valor cultural, não equity. Eu me ligo mais a um A resultado questão da cultura organizacional. Aham. muito cultural, de crescimento, de expansão, mas muito ligado também à inovação de um serviço ou um produto e que vai servir de referência. Enfim, eu me ligo muito a isso. Boa. Legal, legal. Para mim, quando a empresa ela consegue ter uma durabilidade, uma empresa que 10, 5 anos, porque hoje a gente vê tantas empresas que têm aí a duração de 1 ano, 2 anos e se encerra. Não que ela não tenha tido sucesso, mas quando eu vejo uma empresa que ela já está há anos no mercado, eu percebo isso como um sucesso. Independente dos ganhos, lógico, se ela está até esse tempo no mercado é porque ela também está tendo resultados financeiros que são muito importantes A também. perpetuidade né? sobressai os resultados Sim, financeiros, seria. uhum. Interessante. Mas para mim sucesso é isso. Boa. Uma empresa de sucesso. De novo,
De novo, a gente não precisa reinventar a roda. Vou me Uhum. basear aqui em duas referências, de novo, dois estudos. Um é o livro Organizações Exponenciais, que traz um estudo sobre isso, e o outro é um livro chamado Infinite Games, Jogos Infinitos, do Simon Sinek. E ele fala exatamente isso. Quando a gente fala no jogo de futebol, a gente fala assim, nossa, quem ganhou o jogo? Quem marcou mais gols, aí apitou o juiz, acabou o jogo, quem fez mais gols leva. Só que a maior parte das coisas da nossa vida não tem um juiz apitando o fim. Né? Vamos pensar uma coisa pragmática aqui da vida até cotidiana, casamento. Quando que apita o fim, né? O fim é até que a morte nos separe, então... Aí você vai entrar numa disputa que o marido vai querer ganhar, a esposa vai querer ganhar. No final perde todo mundo. Se você entrar nessa disputa de quem faz mais gols, vamos colocar assim. E a empresa é a mesma coisa. Se você entrar nessa disputa, todo mundo perde. Então, o melhor conceito é exatamente essa questão da perenidade. Porque, às vezes, uma empresa cresceu muito. Nossa, foi a empresa que mais cresceu no ano. Aí sai lá na Forbes, Under 30, né? O cara, isso aqui, a empresa que mais cresceu. Mas, não que a pessoa seja ruim, mas assim, esse não é o indicador. Pode ser que o cara nesse ano cresceu pra caramba, ano que vem quebrou. Aí você vê que cresceu muito, verdade. endividou. Aí, inclusive, uma das minhas formações é gestão de crise. A maior parte das empresas que quebram ou entram em crise, elas entram em crise no momento de crescimento. Aí entra uma outra discussão de necessidade de capital de giro, má gestão, blá, 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 né? Mas, quando você começa a olhar pro casamento, como é que você sabe que o casamento é bem sucedido? Se ele durou. Não é se o marido é melhor que a esposa é melhor que o marido, não é isso. E a empresa, a mesma coisa. Não é quem faturou mais, não é quem cresceu mais, não é quem deu mais lucro, não é quem tem o melhor produto. Não é. É quem durou. Por quê? Porque o mercado ele é cíclico. É bonança, crise, bonança, crise. Então, na verdade, é a empresa que consegue estar estruturada o E suficiente manter isso, para né? passar a crise, aí quem não está estruturado quebra, para aproveitar a bonança. Né? E às vezes o cara que cresceu muito não durou. Aí, beleza, o segundo período. Isso traz uma reflexão pra gente, inclusive, de indicadores pra gente medir dentro da empresa. A gente passa a medir menos, não é medir menos, mas dar menos relevância para, por exemplo, um crescimento alavancado e dar mais importância, às vezes, para um LTV de um cliente, porque a gente tá pensando na perenidade. Eu não quero te vender e arrancar 10 mil de você aqui agora. Eu quero te vender e arrancar 1.000 hoje, 1.000 mês que vem, 1.000 no outro, mas que você esteja comigo por A 30 anos. fidelidade desse... Exatamente. Aí é uma mudança de paradigma e de conceito na nossa mente que muda completamente o jeito que a gente gerencia. Eu só não gosto de usar a palavra sustentabilidade, apesar que eu acho que ela serve Sim. bem, porque senão ela joga muito pro lado ambiental, as pessoas esquecem de ESG, pensar a sustentabilidade no sentido de perenidade. Verdade. Mas dentro do sentido de perenidade, a gente traz isso. A gente sai de uma era que a gente chama de o capitalismo dos shareholders, onde as empresas existiam para maximizar o valor para o sócio. Então era espremer a laranja até tirar o último caldo, maximizar o valor. Só que isso não trazia exatamente o conceito da perenidade, né? Quando a gente vai olhar para o outro lado, aí a gente vai para o capitalismo dos stakeholders. Que agora, beleza, eu tenho que dar lucro? Óbvio que eu tenho, porque senão o acionista tira o dinheiro dele e investe em qualquer outro lugar. Não faz sentido ele estar ali. Porém, eu tenho que agradar o acionista, eu tenho que agradar os fornecedores, eu tenho que agradar os clientes, eu tenho que agradar o mercado trabalhista, né? Então, aí sim, tendo uma fidelidade dos mercados em volta da empresa, todos eles, né? Por isso que é esse capitalismo dos stakeholders, a gente consegue pensar em como a gente traz essa sustentabilidade. E para quem tiver interesse, de novo, eu gosto de casos. Existe um caso da Chrysler, inclusive, é um caso interessante até para negociação, de que ela negociou, a forma como ela negociou com os fornecedores dela e como isso foi o diferencial para ela lá naquele período. Que o estudo é bem antigo. Mas enquanto todas as empresas massacravam os fornecedores para ganhar o menor preço possível, a Chrysler virou pro fornecedor e falou: faz o seguinte, eu não quero te massacrar no preço, não. Eu até pago o preço aqui, mas vem aqui para dentro, entende o que eu preciso. Eu vou pôr meu engenheiro para te ajudar a desenvolver o melhor amortecedor, porque você vai me entregar um amortecedor melhor. No final, eu vou ter menos retrabalho, menos recall. E aí ela fez um trabalho onde ganha-ganha da negociação, né? Isso. Aí a gente volta lá para William Wood, Bruce Patton, né? O Isso. ganha-ganha da negociação, que ele ganha, eu ganho, e o negócio cresce e é bom pra todo mundo, e todo mundo que tá feliz investe mais. Aí é um negócio onde a gente entra até no prazer. A gente tem prazer de continuar naquele negócio. Enquanto do outro lado, o cara tem lá espremendo os fornecedores pra ganhar o menor preço. Mas aí, às vezes, você espreme tanto que você quebra o seu fornecedor. E aí? Entendeu? Aí, Justamente. talvez você não vai quebrar no primeiro mês, é a história do carro. Mas com o passar do tempo, a vida é sobre constância, né? Com uma constância desse comportamento, aí você vai atrair coisas ruins. Agora, uma constância dessa visão de perenidade, aí eu acho que sim, esse é o meu conceito de sucesso. Obrigada. Ótimo. Que Muito conceito. obrigado. Minha cabeça.
Que legal. Vou te falar, que aula, viu? Que aula. Falando nisso, eu te dou 2 minutinhos, mas fala do seu curso. Vamos lá. Pessoal, na Lead a gente tem uma formação de lideranças muito bacana. A gente foca muito no middle management. O que é middle manager? A gestão intermediária ali, gerente, diretor, supervisor, coordenador. Então, esse pessoal que está no meio, que é o pessoal que recebe, ajuda a construir estratégia, recebe a diretriz, e é essa pessoa que vai fazer essa diretriz chegar na base da operação para ser executado. 90% dos casos, o problema não é uma estratégia mal feita, não é um fundador que não é visionário, geralmente ele é. O problema está na tradução da estratégia. E quem que tem essa função? A liderança intermediária. Então, a maioria dos projetos da Lead, inclusive, travam na liderança intermediária. Então, o que a gente fez? Criou um programa para desenvolver essa liderança intermediária. Então, você que é um empresário, precisa desenvolver seu time. Você que é o time da liderança intermediária, quer desenvolver, inclusive para ter uma visão mais ampla e daqui a pouco ser uma alta gestão da empresa, tá num cargo aí maior, CEO, conselheiro, etc. A gente divide a nossa formação em 2 blocos. Um bloco de gestão, propriamente dito, que a gente vai falar de visão sistêmica, a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de processos, e uma parte de soft skills, né? Que a gente vai falar, primeiro, antes de eu ser líder, liderar os outros, eu tenho que liderar a mim mesmo. Então, a gente fala de autoliderança, a gente fala de gestão de habilidades, né? times, a gente fala de apresentação de impacto, porque uma coisa é você entregar resultado tecnicamente, outra coisa é você saber vender os seus resultados, né? Então, apresentação de impacto. E, enfim, tem a inteligência emocional, então tem uma série de competências, são 13 competências que a gente trabalha dentro da formação ao longo de um ano. E nos últimos 3 meses, esses 13 temas, eles são conduzidos ao longo de 9 meses. Então, aulas a cada 3 semanas, geralmente. E os últimos 3 meses, eles são a mentoria. Porque a gente não quer que você vá lá, aprenda e coloque conhecimento no bolso. A gente quer que você volte para sua organização e aplique. Então, até para você se formar, os últimos 3 meses, você tem que desenhar um projeto daquilo que você aprendeu, que você vai aplicar dentro da sua empresa, implementar. A opção vai fazer sozinho, existe uma mentoria, o nosso time vai estar junto com vocês. E você vai, de fato, ter conhecimento, o tal do chá, né? Conhecimento, que você aprendeu, habilidade, você praticou, e atitude, porque a gente te provoca pra caramba durante esse curso. Então, é esse o conceito por trás da nossa formação de liderança. E tendo essa liderança de fato, que é um bom gestor, um bom líder, e tem atitude para fazer a coisa acontecer, consequentemente, é bom pra empresa, ganha-ganha. A empresa rompe uma barreira. O conceito do curso, até o slogan é a empresa, o potencial da empresa é exatamente o potencial das pessoas que estão dentro dela. Então, Isso. você elevando o seu potencial, Verdade. você eleva o potencial da empresa. A empresa ganha, porque ela vai conseguir chegar mais longe, ela vai dar um passinho a mais rumo à perenidade. E é bom para o funcionário, porque conhecimento é um negócio que ninguém te tira. É a única coisa que você divide e fica maior. Então, você vai ter mais chance de crescer na carreira, você vai mostrar mais Gostei resultados. dessa frase. A única Demais, coisa que né? você divide fica maior. O Justamente. conhecimento, adorei. Isso aí, em breve, ó, parceria entre negociação aplicada e lead gestão aqui em Goiânia. Fiquem ligados. Muito bem. Ótimo. Onde que a gente te acha nas redes sociais? Site, Vamos lá. Instagram, LinkedIn? Tem a Lead, né, a minha empresa, @leadgestão no Instagram. O site é leadgestão.com. Tá? O pessoal tá até revisando agora, mas pode entrar lá, leadgestão.com. E os meus pessoais... e tem a Lead Gestão também no LinkedIn. E os meus pessoais é @lmarques com X. O meu nome é muito comum, é com Q, tá, gente? Mas assim, Lucas Marques eu conheço pelo menos uns 4. Então tava todos os nomes pegos. Aí eu escrevi com X, ficou X. Então é @lmarques com X no final, 04, no Instagram. E no LinkedIn, Lucas Marques Vieira, você me acha lá no LinkedIn. Bacana, bacana. E onde a gente acha a sua receita de pudim de pistache? Essa Em lugar algum. Essa é segredo. Essa aí vocês vão ter que me chamar para um jantar, fazer um jantar pra Pronto, fazer fica aqui o pudim. convite já, então. É, Lucas, muito obrigada. Nossa, minha cabeça realmente tá assim, ó, pipocando de ideia. Gostei demais da sua contribuição. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. muito obrigado. Obrigada, Lucas. Pessoal, estamos sempre no @negociação aplicada no Instagram e www.negociaçãoaplicada.com.br. Nos vemos até quinta.